Bem, lá. Então, vou começar a segunda sessão sobre física de 11º ano. E queria também colocar alguma, quer saber se houve alguma questão assim que tivessem tido mais dúvida, como foi muito mais rápido. E se houver alguma questão assim nos primeiros 5 minutos para esclarecer. Mas se não, a seguir também podem, não sei se já colocaram no Discord, também ao colocar já dá para esclarecer essa questão. Então, aqui, F5. Olha, só para relembrar estes conteúdos, penso que vou confirmar se no YouTube está tudo ok, o som. Em princípio sim, parece que está tudo aqui a funcionar direito. Tentar estar atento aos comentários no YouTube, mas pronto, a seguir nós vemos isto, se houver alguma dúvida. No 11º ano, então começamos a falar deste tempo, posição e velocidade, os conceitos mais básicos e falar do movimento e da posição, do referencial de Descartes. Nós temos aqui o referencial que é usado para marcar a origem do referencial. Isto pronto, é o referencial. Através deste referencial vamos considerar o sentido positivo e vamos escolher o sentido positivo e negativo. Temos o sentido positivo, assim está aqui representado o sentido positivo sempre. Também vimos que o movimento é relativo. Eu posso ter aqui um observador e ver o carro a variar a sua posição, e este observador B, em relação à caixa, por exemplo, ele vê que está sempre à mesma posição ao longo do tempo. Então, apesar de ele estar em movimento em relação ao observador A, ele pode estar em repouso, esta caixa pode estar em repouso em relação ao B, e é por isso que é importante nós definirmos o referencial. Tipos de trajetória, retilínea ou curvilínea. Nós vamos falar só da retilínea e desta circular. O tempo também é bastante importante, definir sempre o tempo. Vamos ter sempre o tempo inicial, se não for dito nada, será 0. E as posições, então, vão ser aqui definidas em relação a um referencial. Pronto. Podemos ver aqui já algum registro de posições ao longo do tempo. Vamos ter a posição inicial. Então, a posição inicial é 1 metro. Está aqui. O Diogo disse que o som está em eco, mas não consigo ouvir deste lado. Na semana passada estava, mas não vejo aqui. Só vejo o meu micro. Então tenho aqui sai da posição 1, o tempo instante tempo é 0, volta a seguir a posição C, para os dois, ok, vai para a posição 4 metros, que é a posição B, aqui volta aqui para a posição B, a posição C, vem no sentido contrário. Ele continua a deslocar-se no sentido contrário. Novamente, este é o que eu considero positivo. Sempre a setinha. Volta aqui. A seguir continua para a posição E, que é a posição menos 3. E a seguir volta a deslocar-se no sentido positivo. Isto é para nós, então, vermos que o gráfico fica uma coisa assim.
E é importante nós termos atenção a isto, que este desenho, este gráfico, não representa a trajetória do corpo. E a melhor maneira é mesmo fazer com que eu consiga ver este referencial assim. Porque lembrar, este referencial é este que está aqui, este é o 0. O referencial só que agora ele fica na vertical e tenho todo este movimento a ser descrito aqui em baixo. Ele sai do 1, vai até o 4, volta, vai no sentido negativo até o 3, a seguir vai no sentido positivo até a posição era do menos 3 até o 3. Bem, posso ver então aqui o movimento. Nos gráficos, o que é que nós temos de ter cuidado? A partícula, quando o x é constante, significa que ela não se move, ela está na mesma posição. Aqui não tem nenhum desse tipo, mas seria uma coisa assim. Ele chegava à posição 4 metros e ficava sempre nesta posição 4 metros. Quando ele tem este sentido, quando assim crescente, é o sentido positivo. Quando ele está a decrescer nas posições, é sentido negativo. E a seguir temos aqui o sentido positivo novamente. Quando temos um valor, quando tem valor nulo, este aqui é quando passa na origem do referencial. Quando tem esta posição aqui em cima, é um máximo e será que ele inverte o sentido. Bem, como vimos há pouquinho, aqui também inverte o sentido nestes pontos de máximo e de mínimo num gráfico posição-tempo. Aqui podemos fazer este exemplo. Tentar passar aqui ao lado e sei se alguém quer me ajudar. Qual é a posição da partícula quando inicia o movimento? Diria x igual a menos 4. Certo. Então, posição, aqui x igual a menos 4. Aproximadamente os instantes em que a partícula passa na origem do referencial. Aproximadamente porque não está ali mesmo definido. Aqui é a origem do referencial. Eu posso dizer que é, acho que tenho aqui já a animação, aqui a 4, passa nos 3, aproximadamente 3 ou até 2,5, e aqui nos 45. O intervalo de tempo em que a partícula esteve em repouso. Quem é que consegue me dizer isto? Intervalo dos 10 aos 20 segundos. 10 aos 20. É onde a posição é constante, não é? Certo. É isso mesmo. Obrigado, Rafael. E a posição da partícula quando inverte o sentido do movimento. 20 x igual a 20 metros. A posição, muito bem. Era aqui o tempo, mas a posição é 20 metros. Bem respondido. E o intervalo de tempo em que a partícula se desloca no sentido negativo da trajetória. 45, 50. Vamos ver. Ok. Aqui ela está já na parte negativa da trajetória. Isto seria a parte negativa, mas ela já está a deslocar-se no sentido negativo desde outro intervalo de tempo. Ou desde outro instante. Qual será? 30 segundos. Ok, é isso. Ela sai dos 30 e já está a deslocar-se no sentido contrário. Aqui deslocou-se no sentido positivo. Novamente, nós podemos usar este referencial como se estivesse no chão e era vermos aqui, ele sai da menos 4, vai para o 0, passa no 0, vai até os 12, continua, para nos 12, continua até os 20 e aqui ele já está a deslocar-se no sentido contrário. Vamos por aqui, x em metros. Ok, então o intervalo será aqui dos 30 aos 50. Conceitos de distância percorrida e de deslocamento. Eu tenho aqui esta posição inicial, foi até aos 60,
fiz isto e voltou ao menos 40. Eu tenho que esta distância percorrida vamos representar por S para não confundir com o D do deslocamento que é usado no 10º ano, no trabalho das forças. Às vezes é usado o D e tentamos pôr aqui de space, de espaço percorrido. Foram 40 metros neste sentido positivo e depois foram mais 100. Contamos até o 0, que é mais fácil de ver, é 60 e 60 mais 40. Esta distância percorrida é sempre uma grandeza positiva, é sempre positiva, okay. E é só somar, quer seja no sentido positivo ou no sentido negativo. O deslocamento para o mesmo movimento, daqui, passa aqui até este ponto, o deslocamento já é uma grandeza vetorial e só une o ponto inicial ao ponto final. Okay. Este deslocamento, pronto, temos a ver só o vetor de deslocamento. Ele também pode ser nulo se a posição inicial